Eu não costumo enrolar para fazer esses vídeos. Se tem uma coisa que eu gostaria de transparecer, na verdade, é ir direto ao ponto. Os vídeos do YouTube tá cheio de pessoas que enrolam muito para só depois tocar no assunto. É por isso que eu não tenho costume de ficar falando para vocês curtirem o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, deixar um comentário, porque eu quero ir direto ao assunto que está proposto no título do vídeo, porque esse canal que eu resolvi criar é, em primeiro lugar, para compartilhar a palavra de Deus e para eu aprender. Na medida que eu aprendo, eu tento passar para vocês aquilo que está no meu coração, aquilo que eu enxergo na palavra de Deus. É claro que toda vez que eu leio uma passagem, algo novo se descortina diante dos nossos olhos. Mas o ponto que eu quero chegar nessa pequena introdução, antes da gente falar do assunto super polêmico sobre a história do pecado, é agradecer vocês, agradecer a cada um de vocês que se inscreveram até este momento. Nós estamos com 156 inscritos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 22 de julho de 2020. E eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que estão confiando em mim, que assistem algum desses vídeos, e a cada um de vocês que está mandando mensagens para mim, mensagens carinhosas, dizendo que estão sendo abençoados, que estão sendo edificados. Alguns de vocês, inclusive, me instigaram a continuar, dizendo, não para, continua. E eu agradeço a cada um de vocês. Continue orando por mim, eu também apresento vocês nas minhas orações, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero ler para vocês aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 8 em diante, que está escrito bem assim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. No estudo de hoje a gente vai falar sobre pecado. Você sabe o que é pecado? Você consegue definir pecado? A gente falou em vídeos anteriores, no escopo de vídeos sobre corpo, alma e espírito, falamos um pouco disso no arquétipo do Deus Pai e falamos um pouco sobre amor. E dissemos que é difícil definir amor. Dissemos que é difícil você conseguir desenvolver uma definição para a palavra amor. E a gente vai fazer vídeos específicos sobre o amor, que não é agora, mas entramos no mesmo mérito quando a gente fala sobre pecado. Você sabe definir pecado? Teologicamente, a palavra pecado vem de uma palavra hebraica, que eu não me lembro a pronúncia agora, mas se você fizer qualquer pesquisa aí no Google, você vai saber. E pecado traz o sentido de errar o alvo. Você já deve ter ouvido essa definição para a expressão pecado, como errar o alvo. Essa palavra pecado, o fonema, esse modo de dizer pecado, vem do latim, que significa peccatus. E é a maneira como nós definimos a transgressão. Por exemplo, quando você transgride, quando você fere uma lei civil, uma lei moral, uma lei religiosa, você transgride qualquer uma dessas leis, você está pecando contra o sistema civil, contra o sistema moral ou religioso. Você peca, você fere aquele mandamento, aquela ordenança, aquilo que você deveria cumprir. E para cada pecado, para cada transgressão cometida, você deveria pagar uma punição de acordo com a gravidade da sua da iniquidade que você tenha cometido, de acordo com a intensidade do seu pecado, assim deveria ser também a punição. Deveria ser uma coisa equivalente, uma punição que não sobressaísse aquele pecado que você cometeu e nem que o seu pecado fosse maior do que a iniquidade que você cometeu. Basicamente, pecado seria transgressão. No entanto,
transgressão não representa o que o pecado de fato é. A gente entende pecado como uma abstração. E como tudo aquilo que é abstração é algo difícil de explicar, é algo difícil da gente compreender, porque remete a algo abstrato. Pecado não é uma entidade quantificável, não é algo que você possa vislumbrar. Pecado não é algo que você possa imaginar como tendo uma aparência, como tendo uma silhueta específica. Não é um demônio chamado pecado que entra, que possui uma pessoa e faz com que ela transgrida a lei de Deus. Pecado, então, não é um ser. Pecado é uma abstração. Está ali no campo das ideias. No entanto, pecado é uma coisa muito séria. E é sobre pecado, a visão à luz da Bíblia, que nós trataremos hoje. Qual é, então, a sua definição de pecado? Como você explica o conceito de pecado? Não é incomum a gente ver nas nossas denominações que esse conceito varia de igreja para igreja, que algumas igrejas estabelecem um padrão de comportamento baseado em usos e costumes, uma variação de interpretações da Bíblia que acabam se tornando doutrinas humanas. E eles instituem isso à igreja e ordenam que seus membros se adequem àquele padrão. Será que Jesus estipulou um padrão de comportamento? Será que os apóstolos, no início da igreja, quando eles estavam firmando as bases do que seria no futuro o cristianismo, será que eles estavam estipulando um padrão de comportamento para cada membro que se convertesse a essa fé que estava só começando? Qual será o conceito bíblico de pecado? E como Deus enxerga isso? Como a palavra de Deus nos revela o conceito de pecado. Pegamos, por exemplo, 1 João, capítulo 3, versículo 4, em que o apóstolo disse o seguinte: todo aquele que comete iniquidade comete pecado, porque pecado é iniquidade. Iniquidade seria transgressão da lei. Existe então uma lei que nós estamos debaixo? A nossa lei é a suprema vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, o que seria pecar contra a vontade de Deus? Desobedecê-lo, fazer aquilo que Deus não se agrada, fazer aquilo que vai contra a sua vontade. Isso então seria a definição exata de pecado? Esta é a iniquidade a que João está se referindo? Vamos falar um pouco da história do pecado para você entender quando foi que isso começou, aonde o pecado entrou no mundo, em que momento o pecado nasceu e quem o criou, quem foi que desenvolveu o conceito do pecado e quem é que usa o pecado contra a vontade de Deus. Será que é o diabo? Será que são as pessoas? Ou será que é o próprio Deus quem trouxe o pecado à existência? Vamos entender. Paramos aqui de fazer pergunta e começando a dar respostas. A gente tem uma concepção da história de Satanás, quando ele ainda era um querubim ungido. Nós temos uma ideia da história de Lúcifer, quando ele era um suposto regente do coral dos céus, e ele se volta contra a soberania de Deus, porque ele queria o lugar de Deus. Satanás se corrompe então no seu coração, ele tem a ambição de querer ser Deus, ele inveja o trono de Deus e então convence a terça parte dos anjos a se rebelarem contra Deus. Esta é a origem identificável do pecado. É em João 8,44 que está escrito bem assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o vosso desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está aqui definindo Satanás como aquele que pecou desde o princípio. Então, qual foi a brecha que Satanás tenha encontrado para cometer um pecado?
E o que significa pecado? Como nós falamos no começo, o pecado não é uma entidade, não é um artefato, não é uma partícula quantificável. O que seria então pecado? Pecado, como eu falei, é uma espécie de abstração. É uma coisa abstrata, está dentro do campo das ideias, mas se manifesta de maneira identificável. Satanás, quando ele era um anjo do Senhor, existem algumas palavras que subentende-se que estão falando a respeito de Satanás. Por exemplo, em Isaías capítulo 14, existe uma profecia contra a Babilônia, e dentro dessa profecia, alguns versículos são identificados como falando a respeito do próprio Satanás. E a gente entendendo que Satanás estava por trás do Império Babilônico, que Satanás tinha um propósito por trás dessa civilização babilônica, por trás dos deuses que eles adoravam, então Deus estava se referindo ao centro, ao núcleo, à raiz de todo o mal que se desenvolvia na Babilônia. E está escrito lá sobre o desejo de um coração muito ambicioso, quando dizia: eu vou subir aos céus, acima das estrelas de Deus, me sentarei no monte da congregação e serei semelhante ao Altíssimo. Quem teve esse pensamento no princípio foi o diabo. Antes que ele se tornasse inimigo de Deus, quando ele era um anjo do Senhor, quando ele era um querubim, ele pecou no seu coração. E assim como também é apontado de maneira subtendida em Ezequiel capítulo 28, uma profecia contra o rei de Tiro, em que alguns versículos fazem um apontamento sobre um ser que simplesmente não é humano. Quando dizias: tu eras perfeito desde o dia que foste criado, você era querubim ungido para proteger, e perfeito foi os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade aparece aqui no livro de Ezequiel, fazendo uma referência direta ao versículo que lemos de 1 João, capítulo 4, versículo 3. O pecado é iniquidade. Então, o que seria pecado? O que seria iniquidade? O que seria conceito de pecado? Aonde pecado é uma abstração, aonde o pecado é algo identificável.